Boa noite pra todo mundo. Vamos começar o Sefer Shemot, né? Baruch Hashem. É... Vou ser sincero aqui. Eu trouxe um tópico muito interessante do ponto de vista de que é muito doido, assim. A gente vai discutir um negócio que me chamou muita atenção. Vai ser uma discussão... eu preciso que tudo fique bem claro, então podem mandar aí no chat se alguma coisa não ficar clara, eu repito, ou tento explicar de uma outra forma, porque é complexo, a gente vai mudar nosso entendimento de algumas coisas, tá? É, assim, mais uma vez, né? É uma opinião, não é uma. É uma interpretação, né? Então, assim, não é a única interpretação possível. A gente tem várias outras interpretações. Mas essa é muito interessante. Essa é muito interessante mesmo. E a gente vai começar justamente com um passuque bem curioso na própria Paraxá. É, e eu preciso que todo mundo preste bastante atenção, tá? Porque é muito interessante. Eu tô bem animado, assim, porque eu achei muito legal essa discussão aqui. Vamos lá pro número 1. E Moshe disse a Hashem: Rogo, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem desde que falaste a teu servo, pois tenho a fala lenta e a língua trêmula. Essa é toda aquela discussão que o Moshe tem com o Hashem sobre ele vai, não vai, ele vai. E essa discussão é longa, assim. Moshe se desvia várias vezes e aqui é com Hashem falando para ele, olha, você tem que ir tirar o povo. Né? Só que tem uma expressão aí, ele vai explicar, né, o porquê que ele não... Loish devarim Anorri, né? Ele fala assim, eu não sou um homem bom com palavras, mas tem uma expressão que ele vai usar aqui, que é essa expressão que ele fala assim, gameaz devareja. Quando ele fala isso, ele dá a impressão de que já teve uma conversa antes, tá? Quando ele traduz assim, nem desde que falaste a teu servo, acho que talvez a tradução mais interessante aqui seria nem desde que falaste a teu servo da primeira vez. E o que é que... Quando é... Essa não é a primeira vez que eles estão conversando? Quando que foi essa primeira vez? Né? Então, essa é a primeira pergunta e é o ponto focal, vamos dizer assim. A segunda pergunta vem do Rabbi Pinhas Friedman. Ele diz assim que Moshe foi escolhido para tirar o povo do Egito, certo? E a resposta de Moshe é: eu não falo bem, eu não sou eloquente, né? E Hashem sabe se você fala bem ou não. Fala bem ou não. Melhor que você. Às vezes você acha que você fala super bem, mas não fala bem coisa nenhuma. Mas Hashem sabe a real, sabe o que é que está acontecendo, deixando de acontecer, né? Então, se você tem uma boa oratória ou não, quem vai dizer Hashem, não é você. Hashem sabe o que quer. Se Hashem quisesse um bom orador, ele teria falado com a Haron. Vamos dizer assim, né? Porque depois ele traz a Haron para ser o orador de Moshe. Então, se Hashem manda você fazer uma coisa, você faz, você não discute. Isso é uma coisa meio óbvia, assim, desse ponto de vista. Entendeu? Por que Moshe discute? Tá? Aí aparece esse trecho aí, no número 2, que é Shemot 3, 11 e 12. Tá? Diz assim, e Moshe disse a Hashem, mas quem sou eu para ir falar ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Tem que lembrar aquela situação, né? Moshe é Ishanav Meod. Moshe é um homem muito humilde. Ele não é pouco humilde, ele é muito humilde. Então o que acontece aqui? O que acontece é que ele está usando a humildade dele pra meio que se esquivar da situação, né? Não tô falando nem que ele tá tirando o corpo fora, ele tá tentando discutir, tentando entender qual que é a lógica. Depois ele vai falar assim, e Hashem responde, porque estarei contigo, e isso será para ti o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Hashem sobre esse monte. O que Hashem quer dizer com isso? Depois que você fizer essa primeira missão, você vai ter uma segunda missão. Você vai ter que voltar aqui e você vai entregar a Torá que eu tenho para dar pro povo. É muita informação num trecho muito curto, mas é isso que Hashem está falando. Então, Moshe já não estava aceitando ir lá libertar o povo.
A Hashem fala, não é só isso não é só isso. Tem outra coisa também. Você vai ter que fazer uma segunda coisa. Só que é engraçado que Moshe não age da mesma forma. Ele não responde da mesma forma. E a pergunta é por que ele aceitaria. Se Moshe aceitasse, não aceitou a primeira, por que ele aceitaria. Ah, não, agora que é 2 missões por uma, eu vou. Né? Só que Moshe não responde, eu não posso, eu não consigo. Ele não responde da mesma forma. Ele meio que muda de assunto, ele quer saber qual é o plano. Então, por que é que Moshe não responde da mesma forma? Porque, assim, é uma coisa meio... Vamos considerar a primeira resposta que ele dá ali no outro passo que ele falou. Não, mas eu não falo bem. Por que ele não fala aqui de novo que ele não fala bem? Porque a Torá, você entregar esses ensinamentos, exige tua fala. Né? Então, com as 2 obrigações, beleza. Agora, quando ele fala entregar a Torá, ok, eu vou. Mas tirar o povo, não, obrigado. Eu não dou conta porque eu não falo bem. Né? A tendência não seria ele aí sim falar... Aí que não dá mesmo. Aqui não tem condição nenhuma. A lógica aqui é a seguinte: se ele tem que ensinar toda a Torá, e é toda a Torá mesmo, não é só o que a Torá Shebertave, também a Torá Shebe'al-Peh e várias outras coisas. Tudo bem, ele tá falando. Mas como é que ele vai fazer se ele não fala bem? Né? Porque ele não diz aqui que ele é um grande orador. Por que ele não usa o mesmo argumento? Ele fala, mas eu não sou um grande orador. Então, por que ele não aceitaria tirar o povo do Egito, mas não ser prontamente contra também entregar a Torá? Né? Vamos seguindo. Eu vou fazer todas as perguntas primeiro, depois a gente vai buscar a resposta. Então, vamos um pouco adiante na Torá mesmo, e a gente vai lá para aquele famoso episódio de Miriam e Aharon, do Lashon Hará contra Moshe, né? Quando eles falam de Moshe. A situação é uma situação bem estranha, então vamos dar uma explicada boa aqui. No número 13, diz assim: Miriam e Aharon falaram contra Moshe, por causa da mulher cuxita que tomou, porque uma mulher cuxita havia tomado. Parece uma repetição aí, mas a gente vai explicar. Então, e disseram, porventura Hashem não falou somente com Moshe? Certamente falou conosco também. E Hashem ouviu. Tá? O que acontece aqui? A explicação do Rashi tá aí embaixo, no número 4. Antes de eu ir para os próximos passukim. Vamos lá. Haisha Kushit, Hakushit. A mulher Kushita quer dizer pro Rashi, isso mostra que todos enxergavam a beleza de Sipporá. Então, ela não era Kushita. É isso que o Rashi está falando. Isso é simplesmente uma comparação que está sendo feita. Assim como todos seriam capazes de ver a cor da pele de um etíope. Então, assim como está na cara uma pessoa que é muito mais morena, está na cara que Tzipporá era uma mulher bonita. Então, o que o Rashi está dizendo eles estão falando de Tzipporá, eles não estão falando de uma segunda mulher ou qualquer coisa parecida. Aí a doutora Haisha, por causa da mulher Kushita, ele diz que é por ela ter sido divorciada por Moshe. Moshe se separou dela. Então a discussão aqui é, Miriam e Aharon estão falando, por que é que Moshe pode separar da mulher? Ele é um profeta igual a todos os outros. Ele é um profeta igual, nós também somos profetas. E a gente não separou dos nossos... Eu não separei do meu marido e você não separou da tua mulher. É isso que Miriam tá falando. Então por que é que Moshe pode separar? Olha a resposta de Hashem. Vou voltar pro 3. E disse, ouve, rogo-vos, já é Hashem, as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, Hashem, me faço conhecer a ele numa visão ou falo com ele num sonho. Ou seja, se põe no seu lugar, que é diferente aqui o que está rolando. É diferente de Moshe. É diferente. Vocês dois são profetas também, mas são muito diferentes de Moshe. E olha só o que Hashem vai falar depois. Não é assim como eu servo Moshe. Em toda a minha casa, ele é fiel. E aí, quando ele fala assim,
Bechol beiti nemanhu, ele tá usando uma expressão que não tem nada a ver com a discussão. Porque essa palavra Neeman traz essa ideia de que ele foi como se alguém estivesse acusando ele de ter sido desonesto ou alguma coisa parecida. Só que não é essa a acusação. A acusação não é de desonestidade da parte de Moshe, mas sim ele como se ele estivesse falando que é melhor que os outros. Tá? Então, o que é que tá... O que é... A pergunta é, por que é que Moshe foi o único que foi autorizado a se separar da esposa? Tá? Então, de novo, o Rashi está explicando que ele se separou de Siporá nesse momento e isso gerou a discussão, o, o ato de Miriam e Haron de falarem dele. Tá? O Lashon Hara. Então, como é que Hashem está lidando com essa situação? Essa pergunta é importante. Por que ele não simplesmente fala, não, Moshe é um profeta maior que vocês? Mas não, ele fala Neemanhu. Ele fala, ele é fiel, ele é honesto. O que isso quer dizer? Tá? Então, ele podia simplesmente ter falado, ele é maior que vocês e eu preciso dele 24 horas por dia. Por isso ele pode separar da esposa. Mas não foi isso que ele falou. Não foi isso que Hashem falou para Haron e Miriam nesse momento. Então, por que a gente tem esse termo confiável aí? Eles não estão acusando ele de ter roubado nada, eles não estão acusando ele de ter sido desonesto, eles estão acusando Moshe de, como se ele tivesse dito, ele não é melhor que a gente, ele é profeta, a gente é profeta também. Né? Então, o que é essa resposta de Hashem no fim das contas? Então, se a gente sabe que a gente tem certa limitação quanto ao tempo em que a gente pode ficar, e aí mais uma vez, para o pessoal que chegou agora, eu estou explicando, tô fazendo várias perguntas e a gente vai buscar as respostas depois, tá? Então, vamos para outra pergunta aqui. A gente sabe que a gente tem uma limitação física muito clara nos seres humanos. A Guemará discute isso quanto à água, quanto à comida, por exemplo. Né? Então, a gente sabe que a gente não pode ficar muito tempo sem essas coisas. Tá? Principalmente a água é bem mais complicado. Né? A própria Guemará vai discutir isso. Mas como que Moshe, no fim das contas, ficou 40 dias sem as duas coisas quando subiu o Sinai? Como é que ele consegue absolutamente ignorar essa fragilidade do ser humano? Né? Essa é outra pergunta. Outra coisa, se a gente for no... Acho que tá no 5. 5, chamou 19. Ele diz assim, e o som do shofar ia aumentando cada vez mais, e Moshe falava e Hashem lhe respondia pelo som. Essa é a tradução da Sefer. O que é que a Torá está falando aqui? A Torá está falando que não era Moshe que estava falando. Moshe abria a boca e quem falava era Hashem. Tá? Então Moshe era diferente dos outros profetas. Porque, que nem a gente viu, o que acontece? Os demais profetas tinham uma visão, eles tinham um sonho, e o que eles faziam com isso? Eles tinham que interpretar, cada um de acordo com a tua personalidade, com o seu jeito de ver o mundo, etc e tal. Hashem não fala para os outros profetas, diga tal coisa, use tal palavra. Certo? Mas com Moshe era diferente, e existe esse conceito mesmo dentro do judaísmo que Hashem falava usando a garganta de Moshe. Tá? O Moshe Rabbeinu, lembra aquela história de ele era gago, né? Aquelas coisas todas. Quando ele falava de Torá, ele falava claramente, era fluido, por isso que era meio que óbvio que não era ele que estava falando, né? Esse passuco está explicando isso. E o Dubnamag dele ele fala que Moshe tinha dificuldade de falar para que o povo pudesse perceber que era Hashem falando na hora da Torá e não Moshe. Tá? E por que ele recebeu essa dádiva, essa qualidade, essa habilidade? Por quê? De onde que vem isso? Como é que a gente entende essa... Por que foi Moshe escolhido para fazer isso? Né? E agora a última pergunta... A gente vai voltar lá para Adão e Rava, tá? Bereshit 2:17. O que Hashem fala para eles não fazer? Vamos lá. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Metzhadat Tovera, vocês não podem comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerás. Pois no dia em que dela
comeres, morrerás. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Tá. O problema é que Hashem está dizendo assim, vocês vão morrer. Adão errava. Por que todo mundo que vem depois deles também tem que morrer? Por quê? Foi Adão que comeu. Foi Rava que comeu. Por que nós aqui temos que pagar também? A Torá diz claramente, tá no 7 aí, Devarim 24, 16, não se fará morrer os pais pelo testemunho dos filhos, nem os filhos pelo testemunho dos pais. Cada homem morrerá pelo seu pecado. Ou seja, os filhos não respondem pelos erros dos pais, os pais não respondem pelos erros dos filhos. Por que a gente sofre se foi Adão que errou? Tá? Vou repetir todas as perguntas agora. São 7. A primeira. Por que Moshe... O que Moshe quer dizer quando ele fala... Usa a expressão lá no primeiro tópico ali, que ele vai usar a expressão... Eu nunca fui um homem de falar, mesmo na primeira vez em que nós falamos, sendo que essa é a primeira vez que eles se falam. Tá? Quando é que foi... O que é esse primeiro encontro, se é que teve esse primeiro encontro? A segunda pergunta é... Sendo um homem de palavra ou não, por que é que ele está evitando a palavra de um homem que consegue falar ou não? Por que é que ele está evitando aceitar a missão dele? Por que ele tenta falar não quero não? Terceira pergunta. Quando o assunto é tirar o povo do Egito, Moshe fala, não, eu não consigo falar, tô fora dessa, eu não tenho condição. Mas quando Hashem fala que ele tem que entregar a Torá, ele meio que fala, tá, qual é o plano? Então por que ele quer... Ele se esquiva de tirar o povo do Egito, mas quando o assunto é Torá, só falta a pergunta de onde que eu começo? Onde que eu assino aí? Quarta pergunta. Por que Hashem responde Miriam e Aharon com essa expressão Neeman Hu? Com essa expressão, ele é confiável. Tá? Essa não era a discussão. 5. Como que Moshe passou 40 dias sem água e comida? A sexta é por que Hashem falava usando a voz de Moshe, usando a garganta de Moshe? E a última é por que a gente sofre ainda com a transgressão de Adão? Tá? Então vamos lá, vamos tentar responder. As explicações que eu vou trazer aqui são do Ramah Mipano, né, que é o Rabbi Menachem Azaria. Ele é da época de... Ele nasceu em 1548 e faleceu no ano de 1620. Ele foi aluno do Rabbi Israel Saruk, que foi, por sua vez, aluno do Arizal, tá? Do Ari HaKadosh. Então, ele é um cara muito interessante. Eu só trouxe aqui algumas coisinhas só pra dizer mais ou menos que ele é, só pra gente não se estender muito nessa ideia. Mas ele ajudou muito na publicação das coisas do Ramak, por exemplo, do Moshe Cordovero, tá? Ele era muito rico, ele teve a possibilidade, ele inclusive pagou pra poder fazer a cópia da maior obra do Ramak, por exemplo, né, para poder fazer a publicação. E tem toda uma documentação muito interessante de como que ele conseguiu pagar para a viúva do Ramak, essas coisas todas. E tem uma remes que ele traz aqui, uma ideia que ele traz aqui sobre a ideia de tzedakah, né, que ele pergunta, às vezes as pessoas, ele fala que às vezes as pessoas não gostam de dar tzedakah porque elas sentem que elas estão perdendo alguma coisa. Mas se você usar a ideia de Atbash é aquele... Não sei se pode chamar de gematria, mas é uma... Vamos dizer assim, uma correlação, é como se fosse uma codificação de letras. Se você pega a primeira letra, ela tem relação direta com a última letra. Ou seja, tipo, o Aleph tem a ver com Tav. Tá? Então, no lugar do Aleph, se é um Aleph na palavra, se você fizer Atbash, você troca por um Tav. Tá? Então, a palavra Tzedakah, em Atbash... Você troca o tzadi pelo rei. De um lado fica o tzadi, do outro fica o rei. Aí o daled pelo kuf, pelo kaf, o kaf pelo daled e o tzadi pelo rei. Ou seja, tzedakah em atbash é tzedakah também. Aí ele faz um comentário que diz o que indica que o que você dá para tzedakah eventualmente volta.
Tá? Então fica aí a dica da Tzedakah. Então, vamos lá para a explicação. Ele vai explicar o seguinte, tem um Midrash em Bereshit Rabbah no capítulo 19 que diz assim, que Hashem mostrou a Adam todos os tzadikim que viriam dele. E aí o Midrash vai dizer, esse aqui é fulano de tal, ele vai fazer isso, aquilo. Esse aqui é ciclano, vai fazer isso aqui, aquilo. Tá. E a gente tem um conceito cabalístico muito interessante que diz que todas as almas que vieram ao mundo e ainda virão ao mundo, estavam presas no corpo de Adam Arishon, de Adam. Tá? Umas almas estavam na cabeça, outras almas estavam no cabelo, outras almas estavam no pé, outras almas no nariz, outras almas na boca, etc. E a verdade é que quando Adam comeu do fruto, ele vai explicar isso, quando Adam comeu do fruto da Etzadas Toverá, então da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Todo mundo comeu junto com ele. Todas as almas que estavam presas lá comeram junto com ele. E não só isso, ele vai falar que todo mundo queria o fruto também. Tá? Então, a questão é que teve uma alma que falou, eu tô fora. Eu não quero saber dessa história. E ele se isolou. E aí o Ramami Pano explica que essa alma era Moshe Rabbeinu. Era a alma de Moshe. Tá? E aí ele pergunta, onde é que essa alma... Se todas as almas tinham uma localização, onde é que estava a alma de Moshe? A alma de Moshe estava no órgão que a gente chama de laringe. E a laringe tem uma extensão no finalzinho dela, que é como se fosse uma portinha, assim. Que é chamada de epiglote. O que acontece? Quando você está comendo, a epiglote fecha pro lado do teu pulmão para não entrar comida no teu pulmão. E quando você está respirando, ela abre e, consequentemente, pode fechar o trato digestivo. E ele, como não queria fazer parte, o que ele fez? Fechou a laringe. Fechou a laringe com a epiglote. Ele é a única alma que fez isso. Ele não fez parte, e por isso que Hashem usa a expressão Neemanhu. O único homem que ouviu Rava falando para comer do fruto foi Moshe. Para comer do fruto e não comeu foi Moshe. Moshe falou, tô fora. Se fechou lá no lugar dele. Por isso, segundo Ramami Pano, todos os outros homens vão ter que ouvir sempre suas mulheres. Por isso, e não só uma vez, é pelo resto da vida, tá? E por isso que eles não podem se separar delas. Porque Moshe foi o único que não ouviu. É como se Hashem falasse, vocês ouviram? Então tá bom, vocês vão ouvir agora o resto da vida. Tá? Então, Moshe foi Neeman, então ele foi autorizado, vamos dizer assim, a se separar. Porque ele não está preso a essa situação. Ele não recebe o ônus, vamos dizer assim, da situação. Então, ele é autorizado a se separar por ter sido o único que não ouviu Rava. Tá? Então, quando Hashem vai escolher, e aí isso vai para outra pergunta, quando Hashem vai escolher uma laringe pela qual ele próprio vai falar, ele vai atrás da laringe que se manteve longe do erro. Ele vai atrás da voz de Moshe. Quando a gente fala, o ar que está saindo para falar, não está saindo do meu estômago, está saindo do meu pulmão. Né? Então, Moshe se manteve fora do erro. Então, qual é a laringe que vai falar por Hashem? A de Moshe. Porque Moshe fala, e aí essa é a interpretação do Ramami Pano. Ele fala com a voz de Hashem nesses momentos. Então, mas por que ele não fala bem desde o começo, então? Se ele é esse cara que acertou tudo. Se ele é o cara que tá com a laringe dele 100%, vamos dizer assim. Ele não manteve essa laringe intacta, por que ele tem algum problema de fala? Não parece fazer muito sentido. O Ramam Pano diz o seguinte, Moshe cometeu um erro.
Uma coisa a mais ele deveria ter feito. O que é que ele deveria ter feito? Ele devia ter falado pros demais também não comer. Ramame Pano, assim, muito legal você ter se escondido, mas se você não falou nada, você tem um problema também. Então, a Gemara, ele fala assim, a Gemara em Shabbat ao falar dos romanos, e aí ele vai explicar, tem uma Gemara em Shabbat, no qual as pessoas estão discutindo os romanos e tudo mais, e alguns estão falando bem, umas pessoas estão falando bem dos romanos, e aí o Rabi Shimon Bar Yochai fala, ele fala assim, vocês são todos doidos, vocês não têm que estar falando bem desses caras, eles não fizeram bem pra gente. Ele é contra, ele fala, vocês não podem falar bem deles. E aí o Rabi Yossi não fala nada. O que acontece com o Rabi Yossi? Ele é mandado pra Galuta. Então, ele é mandado pra Galuta. E aí o Ramame Pano usa essa mesma ideia pra falar o que aconteceu com o Moshe porque ele não falou nada. Ele vai pra Galuta. Olha só o que aconteceu com o Moshe na vida dele. 40 anos no Egito. 40 anos em Cush. 40 anos no deserto. Ele nunca pisou em Israel. Então, Moshe teve que ir pra Galuta por não ter protestado, por não ter falado nada. Mesmo que ele não tenha participado, ele não foi contra. E essa é a mesma situação que a gente tem com o bezerro de ouro também. Foram poucas pessoas que fizeram o bezerro. O problema é que o resto deixou rolar. Certo? Então, e tem um outro problema com a laringe de Adão, né? Esse não é o único problema com as falas de Adão, vamos dizer assim, com as ações de Adão. Depois que eles comem o fruto, Hashem, eles têm toda aquela história de, eles perceberam que estavam nus e não sei o quê. E Hashem fala, onde é que tá vocês? Onde é que vocês estão? Como se ele não soubesse. Mas ele vai perguntar, o que foi que você fez? Por que você comeu isso? Eu não falei pra não comer? Olha a resposta que Adão dá pra Hashem. Cadê? Bereshit 3:12, no 8. E o homem disse, a mulher que deste pra mim, ela me deu da árvore e comi. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela que fez. E não só isso. Ela que fez e você que botou ela aqui. Isso é isso é uma resposta meio complicada, né? E olha só, eu até deixei em negrito aí a palavra imadi. Né? Essa mulher que tá comigo, né? Que você deixou comigo. Essa palavra imadi, e assim, ele não honrou a mulher dele. É cheio de problemas. Esse passo que é cheio de problemas. Ele não honrou a mulher dele. Ele não conseguiu mostrar a Karatatov. Ele mostrou que ele não é grato por nada, né? Não tem uma gratidão. Eu falo assim, o problema não é meu. Né? Foi vocês dois aí, eu não tenho nada a ver com isso. Só tô no meio aqui. Então, é ingrato. Ele desonra a mulher, etc e tal, né? Só que depois na entrega da Torá, depois da entrega da Torá, tem uma expressão, tem uma coisa engraçada que aparece aí. Olha só, no 9. Lechamur lachem, shuvu lachem, lachal lechem. Então, diz pra eles lá, pra eles voltarem pra casa. Mas olha o que a gente vai falar depois. Veatá, e você, po amod imadi. Imadi. Então, você vai ficar comigo. É a mesma palavra. Se Moshe estava na laringe de Adão, meio que a interpretação do Ramame Pano é que ele que falou aquilo. Adão também, mas ele falou também. Foi Moshe que falou. Então, o Rabbi Betzalel de Slutsk, ele explica a questão de Moshe deixar de se porá e o uso da palavra Neman, né? E ele explica do mesmo jeito. Moshe pode deixar de se porá, pode separar de se porá, porque ele foi o único que não ouviu Rava na hora de comer. Né? Então, por não ter dado dúvida a Rava, ele não precisaria necessariamente ficar ali naquela situação. Moshe não queria tirar o povo, mas a entrega da Torá ele parece que ele quer.
que aconteceu com toda a Navá, toda a humildade de Moshe aqui? Por que ele não fala, mas eu não consigo entregar a Torá porque eu não falo bem? Aí o Ramamipano sugere que ele deveria ter essa ideia de que ele deveria ter corrigido os demais no momento do fruto, cria uma outra situação, de que Moshe não tá vendo a entrega da Torá como uma honra a ele. Não é uma honra a Moshe, pronto, você que vai entregar. Mas como uma forma de tikkun, uma forma de corrigir, uma chance para corrigir o erro que ele cometeu antes. Eu não segui as regras antes, mas eu posso repassar as regras agora. Na verdade eu falei errado antes e agora eu vou falar certo. Na verdade é isso, né? Então, isso ele tinha que fazer. Isso ele sentia que ele tinha que fazer. Eu tenho que fazer essa correção. Eu tenho que melhorar nesse sentido. E a gente tem um Midrash no começo de Devarim que fala que depois de ensinar a Torá pro povo, depois que ele ensina a Torá inteira, ele volta a falar, ele começa a falar normalmente. Ele fala como se ele tivesse curado da gaguez ou qualquer da gagueira, sei lá como é que fala. Como se entregar a Torá, segundo esse Midrash, pode ser visto como esse tikkun, esse conserto que Moshe buscava no primeiro momento. E o Ramamiparo fala que Moshe tinha dificuldade de falar por não ter falado quando deveria. Então ele faz essa associação direta. Por ele não ter falado quando ele deveria ter falado, ele já nasce com essa história, já nasce com esse problema de fala. Então tá, já que você não falou na hora certa, você não vai falar certo, não. E a Torá, ter passado a Torá, consertou isso, vamos dizer assim. Né? Mas aí Moshe não queria... A gente lembra, é 2 por 1, né? Moshe não queria tirar o povo do Egito, mas queria entregar a Torá. Então por que ele não queria tirar a Torá, o povo do Egito? A Torá chama o Misraim de quê? A Torá dá um nome. Uma qualidade, um adjetivo, sei lá. Vamos lá. Devarim no 10. Devarim 4, 20. Mas Hashem tomou a voz e vos tirou da fornalha de ferro do Egito. Para ser para ele povo de sua herança, como hoje se vê. O que isso quer dizer? O que faz essa fornalha? Qual que é... Quando a gente vai... Por que a gente usaria uma fornalha, vamos dizer assim? Para cacherizar alguma coisa. Ou seja, ela purifica. Tá? O que precisava de ser purificado? E aí a gente vai recorrer ao Arizal, né? O Ari dizia o seguinte... No começo... Ele explica no começo de Shemot que o mundo ainda não tinha superado a transgressão de Adam Arishon. E ele ensina que as gerações anteriores foram todas tentativas de purificar essa transgressão de Adão. Todas aquelas gerações. Por isso que, inclusive, a geração do Mabul, a geração do dilúvio, foi a geração... A água que caiu, a chuva, não foi uma chuvinha... Não só foi uma chuvinha forte, a água era escaldante, ela era fervente. Mesma relação. Então, as gerações perversas, todas aquelas gerações perversas em Bereshit, elas tinham mais ou menos esse objetivo. Tá? E Moshe não se sentia apto para tirar o povo do Egito porque ele acha que ele causou, ele de alguma forma poderia ter evitado o problema. Então, assim, não, mas aqui eu não tenho como consertar sozinho. Eu tenho como me consertar, mas consertar o problema todo eu não tenho como. Né? Porque por ele ter falado pelo que ele falou de Rava, né? Porque aquela história lá. Então, com a Torá... Porque pensa assim, se Adão tivesse falado, eu errei mesmo, o que será que teria acontecido? Será que não teria tido perdão? Difícil de dizer, né? Mas é uma situação a ser considerada. Então, a Torá seria uma correção do erro individual dele, e isso ele gostaria de fazer. Mas a correção de todo mundo, ele não tem como fazer. Então, essa que é a questão. A correção estava acontecendo ali, a purificação estava acontecendo ali. Vamos só terminar aqui com essa ideia aqui. Tem esses salmos aí, no 11. Diz assim, Mismor Shir Leom Shabbat. Se a gente deixar esse Leom
fora da equação, fica assim. Mizmor Shir Hashabat. Pega a primeira, tá em negrito, a primeira letra de cada palavra, escreve a palavra Moshe. E quem foi que falou a frase Tov lechodot la Hashem, né? Como é bom louvar Hashem. Já deu a dica no primeiro passuque aí. Quem que falou? Foi Moshe. E de onde que eu tô tirando isso? Porque esse salmo é parte de uma construção que começa lá no 90. Que é Tefilá le Moshe ish haElokim. Então começa ali no 90 e vai indo. Então são as tefilotas de Moshe. Então a oração de Moshe, que foi o homem de Deus, começa ali e o Salmo 92 faz parte disso. Então, quem foi que falou essa frase? Foi Moshe. Para quê? Para corrigir o erro de dizer a mulher que você me deu. Então, Moshe está pedindo, está falando, não, Tov lechodot le Adonai. Então, como eu preciso ser grato agora. Eu preciso perceber certas coisas. Não dizer mais, pô, problemas são de vocês, não tem nada a ver com isso. Então, como Moshe foi o único que não comeu, os outros não podiam esperar. Faltou uma resposta. Então, como Moshe foi o único que não comeu, o que aconteceu? Os outros... tem uma explicação muito interessante do Or HaChaim que diz que, eventualmente, Adão e Rava comeriam da Etzadat Toverá. Então, no Shabat, haveria um Kiddush, segundo o Or HaChaim, no qual eles comeriam dessa árvore, do fruto dessa árvore. Então eles só tinham que esperar um pouquinho. Mas eles não conseguiram esperar. Então, porque eles não puderam esperar e Moshe foi o único que não comeu, aí a gente chega a essa conclusão interessante do Rambam Pano, que é: por isso sempre sentimos fome. Moshe não sentia fome porque ele não ele esperou, vamos dizer assim. Aliás, ele não comeu, no caso. Então, Moshe vai além disso, ele pode ficar 40 dias sem comida e sem água, porque ele superou essa fraqueza, essa necessidade de ter a coisa agora, né? Então, por isso, segundo o Rambam Pano, a gente tá sempre com fome, né? E por isso também, segundo ele, Moshe teve a capacidade de trazer o maná, né? Que era a comida perfeita, vamos dizer assim, na questão energética, né? Na questão de sabor é uma outra discussão para outra hora. Então, quando que Moshe encontrou Hashem antes? Que foi a pergunta. Quando que foi o primeiro encontro com Moshe? Entre Moshe e Hashem? Naquele dia em que ele deveria ter falado, mas ele não falou. Por isso que ele vai falar agora. Eu não falo bem hoje, nem ontem, e nem da primeira vez que a gente se falou. Então essas são algumas explicações do Rambam Pano que acabam ensinando uma lição muito importante pra gente. Nós temos que ser, sim, pacientes, nós temos que tomar, sim, cuidado com o que a gente fala. Mas perante alguma injustiça, uma coisa muito errada que está acontecendo, você tem que tentar evitar. Então você tem que falar. Tá bom, pessoal? Shavua Tov. Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção. E a gente se vê semana que vem, Bezat Hashem.